A vida dele só seria outra se nunca tivesse feito o filme. Ele morreu pedindo para se livrar do estigma de Pichote, mas não conseguiu, relatou a viúva Cida Venâncio, de 29 anos, que 3 meses após a morte de Fernando, escreveu o livro Pichote Nunca Mais, escrito e relançado na Bienal do Livro do ano seguinte, pela editora Scipione Cultural. A fama do menino de rua que interpretou no filme e acompanhou por toda a sua vida. Até os policiais o confundiam com Pichote, afirma ela. Fernando morreu em 25 de agosto de 1987, alvejado por 8 tiros depois de fugir de PMs e tentar se esconder num barraco no Jardim Canhema, Diadema. Ele não havia praticado nenhum assalto, como disseram na época, porque ficou todo o dia comigo. Foi uma execução, disse a viúva. O cinema e a realidade se misturando. Eram quase 16 horas quando o jovem Fernando saiu de casa para buscar gasolina para o carro da mãe. Do meio da rua, olha para trás e manda um beijo para a mulher Cidinha, que apanha o carinho no ar e guarda no coração. A filha Jaqueline, de 1 ano e 8 meses, joga um beijo para o pai e diz: "Papai foi embora." Um pressentimento infantil. 10 minutos depois, Fernando está morto, crivado de balas no chão de um barraco em Diadema, região do ABC. Fato comum nas violentas ruas da periferia e que não teria chegado às manchetes dos jornais caso não fosse o rapaz, ou então Fernando Ramos da Silva, o Pichote, famoso ao protagonizar o filme de Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Fraco, quando tinha 12 anos. Cenário comum se não tivesse ele ali no chão, cheio de sangue, gravado o último take de uma vida que poderia ter sido diferente. Nem mesmo Fernando sabia, mas sua morte já havia sido traçada. Anos antes, em maio de 1982, quando, sem conseguir suportar o anonimato, após o sucesso do filme, entrou para o mundo do crime e foi preso depois de assaltar uma casa em São Caetano, também região do ABC. Foi reconhecido por um vizinho como o menino do filme. Bastou para sua vida desse uma guinada. Fernando trazia o Pichote para a vida real. A carreira artística de Fernando começou cedo e prometia. Aos 8 anos ele foi garoto que vendia doces na peça O Último Carro, de João Neves. Após Pichote, filme assistido por 2,5 milhões de pessoas, tentou de tudo para manter a fama. Fez ponta nas peças Fim de Carreira, Galileia e Inútil Pranto dos Anjos de Cara Suja, de Carlinhos Lira. Interpretou o garoto Pingo na novela O Amor é Nosso, na Rede Globo. E o próprio Pichote, num comercial da Unicef, fez ponta em Gabriela, de Bruno Barreto, e trabalhou na produção de O Beijo da Mulher-Aranha, do mesmo Babenco. Ponto final. Nascido e criado na favela de Vila Esther, em Diadema, Fernando sempre teve o crime ao seu redor. Inimigos de seu irmão Valdemar, conhecido como Dema, o Demônio, assassinaram um outro irmão, Paulo, por vingança. Dema foi atrás de todos e matou um por um. Filho de Josefa e João, Fernando viu uma chance de se livrar da marginalidade ao ser escolhido por Babenco entre 1.300 garotos para viver Pichote. De um dia para o outro virou estrela. Dema chegou a aconselhá-lo a largar essa história de cinema e trabalhar com ele numa gangue que roubava carros. Quando não conseguiu mais papéis, Fernando passou a andar com uma turma da pesada. Fumava maconha e foi preso várias vezes. Era só acontecer um assalto que a polícia vinha atrás dele. Era uma perseguição contra Cida, que foi morar com um rapaz de 13 anos e aos 14 já estava grávida. Apesar de toda a pressão contrária de sua família mineira, quando Jaqueline nasceu em dezembro de 85, ele mudou e parecia estar tomando jeito.
Passou a trabalhar como ajudante de caminhoneiro, chegou a ser dono de meio caminhão e depois de um pequeno barzinho. Ele estava feliz. Fernando já se dizia pai de família e tinha que sustentar mulher e filha. Apesar de todas as necessidades que passavam, foi uma época boa, recorda Cida Venâncio, quando parecia entrar tudo nos eixos. Fernando apareceu com uma moto em casa e o pesadelo recomeçou. Ele dizia que tinha comprado o veículo de um amigo, Marcelo, mas o certo é que esse fato desencadeou uma série de confusões. A polícia não podia vê-lo, que achava que a moto era roubada, e por várias vezes teve que prestar esclarecimentos. Os policiais eram o terror de Fernando. Ele tinha pesadelos horríveis e acordava gritando que estava sendo perseguido e torturado, conta Cida. O jovem tinha verdadeiro pavor de homens de farda. Mesmo quando não tinha cometido delitos, ficava apavorado ao ver uma viatura policial. Ele foi torturado em delegacias e não conseguia esquecer isso, explicava ela. Algumas vezes era procurado até no trabalho e submetido a uma série de perguntas. Toda vez que acontecia alguma coisa do bairro, iam atrás de Fernando. Fernando chegou a procurar a imprensa para pedir que nunca mais o chamassem de Pichote. Queria se livrar do estigma, de nada adiantou. Ele pretendia contar com que estava regenerado e cuidando de sua família. Todos, no entanto, só queriam saber de Pichote, um dos pontos de fumo e dos assaltos, e foi com esse codinome que ele morreu. Ele andava deprimido e quase já não falava mais. A fama de cagueta. Bandidos do bairro passavam bem devagar em frente ao boteco do rapaz, e corria a história de que Fernando havia entregue vários marginais para a polícia. Ele jurava que tudo não passava de histórias e resolveu se afastar. O casal e a menina se instalaram em São Caetano do Sul, numa casa que dias depois foi invadida. Não se sabe se por policiais ou por bandidos. Foi lá que Fernando viu renascer sua esperança de voltar à cena. Em julho de 87, foi para a Paraíba com a peça A Taliba, Meu Amor, de Carlinhos Lira. A felicidade durou pouco, ganhou algum dinheiro, mas esse logo acabou. O casal regressou então para o Jardim Canhema, em Diadema, e os pesadelos voltaram muito piores. Fernando passou a sonhar que levava uma saraivada de tiros e morria em meio a uma poça de sangue. Ele acordava assustado e gritando. Parecia que estava pressentindo a morte, afirmou a viúva. No laudo cadavérico, o legista afirmou que 4 tiros que mataram Fernando foram disparados de cima para baixo, como se ele estivesse deitado e os policiais em pé. Em setembro de 87, os 3 soldados foram indiciados e afastados dos quadros da Polícia Militar. No início de 95, acabaram condenados pela Justiça Militar por crime doloso a 6 anos de prisão. No final do mesmo ano, a classificação de crime foi mudada para culposo, sem intenção de matar, e a pena reduzida para 2 anos, cumpridas em liberdade. Fernando adorava o ator americano James Dean. Como ele morreu jovem, a fama obtida com o filme foi um dos raros momentos de brilho de sua vida. Mas o personagem ganhou vida e Fernando Ramos da Silva seguiu o caminho mais fácil e curto para um menino pobre, o da marginalidade. Quanto ao que realmente aconteceu em Diadema, naquele 25 de agosto, nunca ninguém vai saber. A verdade morreu com Fernando, assim resume sua viúva.